Olá, estamos aqui em mais um episódio do Instituto Mudita, do nosso podcast Cultura Empresarial em Movimento. Podcast feito com muito carinho por nós aqui do Instituto Mudita, pela Luana, por mim, para ajudar você, empreendedor, a ter alguns insights aí no seu dia a dia. Sabemos que é bastante corrido, né? E hoje, nesse episódio, nós vamos falar de um tema que está bastante em evidência, que é a IA, Inteligência Artificial, nas empresas. E por que a tecnologia não avança dentro das empresas sem mudança de cultura. Então, para embasar a nossa conversa inicial aqui, eu vou trazer um dado de pesquisa como praxe do nosso podcast, que da McKinsey, que um relatório de 2025 sobre IA no trabalho destaca que quase todas as empresas estão investindo em IA, mas somente 1% se considera madura nesse tema. E um dos achados centrais é que o maior obstáculo para escalar, a IA não são os colaboradores, e sim a liderança. Novamente, a liderança em evidência. E que muitas vezes não está conduzindo a mudança na velocidade necessária. Então, esse é um tema que vem abordando aí muitas empresas. Muitas empresas estão correndo atrás dessa tecnologia para inserir no seu dia a dia de trabalho. E hoje nós vamos tentar falar um pouquinho de como a cultura ajuda a, de fato, trazer, incorporar essa inteligência, essa tecnologia para dentro. Então, eu sou o Roberto, sócio aqui e consultor do Instituto Mudita. Nesse bate-papo temos aqui a Luana, também sócia e consultora do Instituto Mudita. Então, vamos começar o nosso bate-papo aí, trazendo uma primeira pergunta aí, sobre isso. Por que tantas empresas estão adotando IA, mas ainda têm dificuldade de transformar isso em resultados reais no dia a dia? Roberto, esse tema, a gente sabe que é um tema que não está permeando só as empresas, está permeando a vida das pessoas em tudo. Mas quando a gente fala especificamente das empresas, e principalmente as empresas em crescimento, que é o nosso foco aqui do podcast, a gente se depara com alguns contextos bem importantes da gente colocar aqui. De um lado, a gente tem a tecnologia que precisa, de fato, ser inserida dentro das organizações. É algo que a gente não tem como resistir, é como a gente pensar em resistir à época que a internet veio ao mundo, A mesma coisa a IA, não é algo a ser que está dentro do nosso contexto, a possibilidade de escolher ter a IA ou não ter a IA dentro do negócio. Eu acho que é algo muito natural que a gente vai ter que absorver. A grande questão é como se faz esse processo. E aí que eu quero trazer, que é onde as empresas mais estão pecando dentro desse processo. E eu falo isso porque eu estou em contato com os nossos clientes estão nesse processo de trazer a IA para dentro do contexto. São empresas que estão nessa fase de crescimento, só que eles não estão cuidando de alguns pontos que a gente vai colocar aqui, que são fundamentais para que a IA não seja só mais uma tecnologia que eu estou investindo curso, investindo na própria tecnologia e colocando e disponibilizando para os colaboradores, mas que não vai ser usada, ou vai ser usada de uma forma muito simplória, quase como um Google, Em vez de usar o Google, exatamente, faz a mesma pergunta. E a diferença de fazer isso com consistência, com mudança de comportamento, com cuidado. A gente vai falar mais disso aí ao longo da nossa conversa. Puxando aqui um gancho do que você falou, quais sinais mostram que a empresa está adotando a inteligência artificial por pressão, mas sem base cultural para sustentar? Tá, eu falo que o sinal básico para isso é você perceber que no fundo, as pessoas não estão, de fato, utilizando da forma que você espera que aquilo seja utilizado. Ou seja, a IA, ela tem muitas possibilidades de potencializar, agilizar, trazer profundidade para muitas questões dentro da organização. Só que, em geral, as pessoas, elas ou estão sendo muito pressionadas para poder absorver esse novo conhecimento e já começar a utilizar na prática, quase como uma imposição dentro das organizações. Só que não é dessa forma que o ser humano funciona.
Entendeu? O ser humano, quando ele tem um ponto de novidade, uma mudança, porque não deixa de ser uma mudança, isso tem que ser gerido como uma mudança. Quando tem uma mudança dentro do contexto, o primeiro vem o medo, vem o receio, vem a dúvida de como aquilo vai funcionar, o quanto aquilo vai tirar o meu emprego, o quanto aquilo vai me ajudar de fato, ou vai trazer mais trabalho para mim, eu vou ficar mais sobrecarregado. Então, pensa na cabeça do colaborador. Né? O colaborador, ele tá com esse monte de dúvidas quando tá vindo essa questão da IA. E aí, quando que você percebe que aquilo tá desandando, entendeu? Porque, de fato, você não tá conseguindo avançar onde você quer. Você trouxe a tecnologia, você deu os cursos e o treinamento, mas no final as pessoas continuam operando no modo antigo, da mesma forma, ou no máximo usando a IA como um lugar só para responder algumas dúvidas e alguns questionamentos ali. E com certeza não é isso que as empresas querem. Elas querem que a inteligência artificial venha para trazer essa agilidade, essa eficiência, otimizar custos, com certeza, né? Não vamos ser hipócritas de não falar disso. Mas também, e eu acho que aí que está o ponto crucial, que é inclusive como a gente está usando muito no Instituto Mudita, eu acho que a IA ela vem para potencializar aquilo que você tem para entregar. Porque quem está usando a IA de fato, né, no dia a dia, com profundidade, já percebeu que você consegue extrair o melhor da IA se você tiver profundidade naquele assunto. Porque aí você consegue ir além, você consegue pedir para ela agilizar algumas coisas que você gastava tempo muito operacional, para você gastar mais tempo pensando na estratégia, no que de fato aquilo faz sentido, ter um senso crítico, questionar coisas. Mas para isso você precisa ter profundidade. Quando você não tem profundidade no assunto, é muito difícil você conseguir de fato usar a IA a seu favor. Só que até o colaborador compreender isso, que a IA ela tem um potencial para aprimorar muito o seu trabalho, o seu dia a dia, ele precisa passar pela curva da mudança, né? O processo natural da curva da mudança, que é entender o contexto, entender o que esse contexto me afeta, o tempo de aprendizado, porque cada um, Beto, tem um tempo de aprendizado muito diferente do outro. E de repente a empresa vem... tecnologia nova, né? No seu o tempo de absorver, o tempo de entender esses conflitos internos, do que tudo isso está mexendo comigo. E aí a empresa vem e impõe. Fala, a partir de agora, todo mundo tem que usar IA. Tá aqui um curso, tô dando um curso para todo mundo de IA. E a liderança vem com a pressão, cobrando que se use, mas sem entender que cada indivíduo tem um processo, tem um tempo de aperfeiçoamento, que tem as pessoas que vão estar com medo. Eu gosto muito de falar assim, imagina numa equipe você ter 3 pessoas. Geralmente você tem lá uma pessoa que é o inovador, qualquer coisa que cai novo, ele quer saber, ele quer mergulhar, ele quer entender tudo, ele quer saber tudo. Tem aquele que ele vai ficar desconfiado no começo e de repente ele vai aderindo, conforme ele vê que aquela pessoa inovadora já mergulhou, ele também começa a embarcar. E você tem aquele que tá com medo, que tá com resistência, que tá pensando no emprego dele que pode ser perdido. Então imagina que você tem nessa equipe essas 3 pessoas. Dá pra cuidar e direcionar as 3 pessoas da mesma forma? Não dá. Elas precisam de um apoio emocional, um apoio de conhecimento e de profundidade completamente diferente. E aí que eu acho que as empresas perdem, porque ela leva isso como, gente, essa é a mudança, todo mundo sai fazendo, é assim que vai ser daqui para frente. E para a grande maioria, principalmente se você está numa empresa de crescimento, ele vai olhar para isso como mais uma coisa na minha tarefa, mais uma coisa para eu ter que correr atrás, mais uma coisa que eu tenho que aprender, mais uma coisa que vai vir pela minha... Ele entende como sobrecarga. Né? A gente teve aí o nosso podcast sobre riscos psicossociais, que a gente falou bastante sobre o efeito de sobrecarga quando a gente está nesse processo de crescimento, que isso afeta também a saúde mental. E a IA pode afetar a saúde mental se não for cuidada da forma correta, porque para o colaborador vira mais uma coisa na mesa dele. E não, estamos investindo num recurso que pode potencializar o seu trabalho, que pode agilizar e te tirar de tarefas que hoje você tá, que te sobrecarregam, que amanhã podem fazer com que você tenha uma saúde melhor, do tipo mais tempo para qualidade de vida. Mas tudo depende de como a cultura daquela organização está recebendo essa questão da IA. E como ela está tratando essa questão da IA lá dentro e como ela está cuidando dos diferentes perfis de pessoas dentro da organização. As pessoas não são iguais, elas não aderem à tecnologia da mesma forma e cada um ali dentro do seu processo vai cuidar disso. Eu vou dar um exemplo prático até do Instituto Mudita, né, Roberto? Que é assim...
eu sou aquela da inovação. Então, quando vem, eu quero mergulhar, eu quero entender tudo, eu quero saber como que é, eu exploro, eu vou e faço e tal, não sei o quê. Mas, de repente, o próprio Beto, que tá aqui, ele já é mais cauteloso. Ele é, sim, investigador, vai olhar tudo. Mas ele vai, deixa eu ver se isso daqui é verdade, deixa eu ver se isso daqui tem profundidade, deixa eu ver se tá buscando conhecimento, né, de lugares relevantes e não de qualquer lugar. Então, ele vai para um outro perfil de usuário daquela tecnologia. E olha que ele que cuida da tecnologia dentro da empresa, exatamente porque tecnologia você precisa ter esse outro olhar, não é tudo serve, né? Sim. É o que serve para o meu negócio. E eu acho que é isso. A pessoa tem que cuidar desse processo da IA dentro da empresa. Entender que não é só mais uma tecnologia, gente. É uma mudança de comportamento. IA é mudança de comportamento. E a gente já percebeu, inclusive, dentro do próprio Instituto Mudita, que quando nós pesquisamos algo que a gente está dentro do nosso domínio de conhecimento, a IA ela potencializa muito. Porque quando ela traz as primeiras informações sobre algo que você está precisando, nem sempre aquilo, se você domina tudo aquilo que ela está trazendo, você tem bagagem suficiente para dizer isso está bom, isso não está bom. Ou isso precisa ser melhorado, ou aonde você está tirando isso. É análise crítica. Exatamente. Só que se você usa a IA e você não domina aquilo que você está pesquisando, qualquer coisa que ela traz, nossa, que legal. Serve, né? Será que é legal mesmo? Será que serve? Exatamente. Então, assim, por isso que você falou muito bem, potencializa muito o trabalho das pessoas desde que ela saiba exatamente usar a IA para potencializar mesmo o que ela faz. Trazer profundidade, ela tem conhecimento daquilo e usa a tecnologia para melhorar, né, o seu processo de trabalho. Agilizar, trazer profundidade, tirar o operacional, deixar que a pessoa fique mais no estratégico. Ou seja, ela permite tudo isso, mas se for no caminho certo. Então, esse é o cuidado. E o que está acontecendo hoje, que aí vem até uma próxima pergunta aqui para a gente pensar a respeito, é que muitos empreendedores, muitas empresas estão aí insistindo na tecnologia, né? E nós temos alguns deles... Empurrando, né? Empurrando a tecnologia goela abaixo. Mas, né? A cultura da empresa, a cultura ainda está com a mente fechada com relação a isso. Tem uma cultura de mente fechada. Falou, opa, pera, aqui não é bem assim, não. Mas o empreendedor em si, né? Ele usa e ele quer que todos usem. Porque, lembra, aquilo que eu comentei, o empreendedor, a grande maioria, eles são muito visionários, eles são muito inovadores, eles querem estar com a melhor tecnologia, com tudo de mais avançado que tem no mercado, quer estar lá na frente, eles estão certos. O empreendedor está certo, ele tem que fazer isso, ele é a pessoa para trazer também muito disso para o negócio, e o caminho é esse. A diferença é que não necessariamente as pessoas que estão na operação, elas estão na mesma, digamos assim, com o mesmo olhar e com a mesma necessidade do que esse empreendedor ou a liderança que está trazendo a IA está. Então, muitas vezes, o que a gente tem? A alta liderança trazendo esse posicionamento estratégico do tipo, vamos utilizar a IA e vamos utilizar dessa forma e tal. Só que as pessoas, elas estão mais preocupadas com as dores do dia a dia, com o operacional que tem que acontecer, principalmente empresa de crescimento, que o operacional está super ativo ali, tem urgências, né, o tempo todo. Então, ele está com o operacional ativo e ele não enxerga que essa IA está vindo para ajudá-lo. Ele acaba enxergando que está vindo para, digamos, sobrecarregar, para ter mais um peso dentro da sua responsabilidade. Principalmente dependendo da forma que isso chega. Por isso que é tão importante cuidar como isso chega. E mais do que você dar o curso, mais do que você comprar a tecnologia, você precisa preparar a liderança para dar o apoio necessário no dia a dia para que essa pessoa utilize essa tecnologia e não a pressão necessária, né? Olha a diferença. Uma coisa é eu cobrar da pessoa que ela use e faça. Outra coisa é eu entender quais estão sendo os desafios para ela fazer e dar o suporte. E uma coisa que pode ajudar bastante, sabe, nesse contexto, além da questão de você estruturar muito bem essa chegada da IA, é você ter uma cultura já naturalmente dentro da sua empresa que é preparada para as inovações. O que eu quero dizer com isso, né?
Uma cultura onde as pessoas já têm um mindset mais aberto para as mudanças que acontecem com as novidades que chegam. Uma cultura de confiança, onde as pessoas se sentem confortáveis para dizer: tenho dúvida, não sei, não tô dando conta, é muito para mim agora, não vou conseguir olhar isso agora, posso ver mais para frente. Então, a confiança é muito importante para que exista inovação. A gente não pode ter a cultura do medo, a cultura onde a pessoa tá com medo se a IA vai pegar o emprego dela, ou com medo se ela vai... Você sabe qual é o medo que eu tô ouvindo mais comum dos clientes? Não é se a IA vai substituir a função, né? Que eu acho que é o mais comum que todo mundo fica falando. É o medo de, será que eu consigo aprender isso na velocidade que estão me cobrando? Será que eu sou capaz de usar isso da forma correta? Entendeu? Porque ele tá acostumado a fazer de um jeito e de repente ele tá tendo que fazer do outro. E será que eu vou dar conta disso com tudo que eu tenho para fazer? Essas são as dúvidas que estão acontecendo. São esses os principais medos que a gente tá vendo no dia a dia quando a gente fala de IA. Então, a gente precisa dar um passo para trás, gente. Quando eu falo um passo para trás, não é na tecnologia. É um passo para trás para olhar o indivíduo. Começar a perguntar como a pessoa está se sentindo com a IA, quais são os desafios que ela está enfrentando no dia a dia, como eu, como líder, posso te apoiar, posso te ajudar para que você se sinta mais confortável com isso, ou para que a gente possa agilizar o processo, entendeu? É isso. E uma coisa que pode ajudar muito, Roberto, é criar comitês dentro da empresa, rodas de conversa, para que as pessoas... Então, você pode criar um comitê da IA, um espaço de conversa, de confiança e de abertura, onde as pessoas possam trocar as experiências, mas possam também falar dos medos e das dúvidas que está sentindo na prática. Eu vou colocar aqui até um exemplo que aconteceu com a gente no Instituto Mudita. Quando a gente começou a mergulhar nesse universo da IA, claro que a primeira coisa a gente ficou, opa, o que isso significa, né? O que isso vai representar dentro do nosso negócio? Só que o que fez a gente embarcar, independente de qualquer coisa, até com intensidade, porque a gente tudo no Instituto tem que aprender muito rápido, né? Porque a gente tem que acompanhar o mercado e a gente tem que ter profundidade em tudo que a gente traz, foi perceber quais eram os nossos medos, né? Como que cada um estava dentro desse contexto. E eu até, confessando aqui para vocês, para lidar com o meu próprio medo, né? Eu fui na IA e eu comecei a investigar a IA, querendo saber como ela poderia destruir o nosso negócio, né? Então, uma das primeiras perguntas que eu fiz para a IA é: tá bom, eu tô entendendo que você veio para ficar, né? E que você tem condições de destruir, né, o meu negócio e amanhã ele passar a não ser interessante, relevante e tudo mais. Então, eu quero saber de você mesma como que você vai destruir o meu negócio. E foi uma coisa muito interessante. Primeiro porque eu enfrentei o problema já de cara. Eu falei, esse é meu maior medo? Então, vamos direto pro maior medo? Então, se ela é boa assim, deixa eu entender, né, como que ela é boa. E aí foi muito interessante, porque ela trouxe vários pontos de como ela poderia, digamos, acabar com o Instituto Mudita. E, ao mesmo tempo, a IA serve para nos ajudar. Então, eu falei, tá bom, então se essa é a forma que a gente passa a não ser relevante para o mercado a partir de uma IA, então aonde que eu posso movimentar o meu negócio para que ele seja cada vez mais relevante para o nosso cliente? E aí ela veio com um monte de solução. E aí o que eu fiz? Aí que é o ponto que o Roberto falou. A gente aprofunda as nossas questões, investindo e mergulhando mais. Aí eu fui usando todo o meu conhecimento em modelo de negócio, em cultura, em gestão e tudo mais, para aprofundar ainda mais. E aí a gente fez várias mudanças no Instituto Mudita em função disso, e já estamos implantando, já estamos utilizando tudo isso, e sem nenhum medo. Mas porque a gente se permitiu estar nesse lugar do medo, né? Todos nós nos permitimos estar no lugar do estamos testando, não sabemos, vamos experimentar. E vou te dizer que a gente, além de ter aprendido muito um com o outro, porque a gente troca muito essas informações externas, que um aprende, que o outro aprende, um conta para o outro e tal, mas com os nossos clientes e com nossos grupos de network que a gente faz, a gente conversa com outros empreendedores, a gente cada hora vai aprendendo uma dica diferente, uma forma diferente de fazer, mas percebe que para isso acontecer, precisou existir muita abertura entre nós três, muita confiança de que tá tudo bem, cada um vai no seu tempo, cada um vai no seu processo, na sua forma de fazer, e muita liberdade para dizer eu não sei.
É algo novo, eu preciso começar. Então, olha o quanto é importante o papel da liderança num movimento como esse. Ela pode fazer com que a pessoa se retraia totalmente e não utilize, ou ela pode potencializar a equipe dela, tendo os agentes, né, de IA, ou seja, aquelas pessoas que também, como IA, vão trabalhar para você, mas não de uma forma substitutiva, mas sim de uma forma que soma, que agrega, que potencializa. A tecnologia está aí, ela vai continuar evoluindo sempre, né? E o mindset das pessoas precisa mudar, o mindset das pessoas precisa evoluir, né? Senão, a empresa traz ferramentas novas, mas com comportamentos antigos. Não adianta. E aí você falou nós três, só para quem está entendendo, nós três significa, ela já chamou que é nossa sócia, né? Que também tinha uma questão ali um pouquinho mais reticente com relação a IA em alguns momentos, mas... Cada um com o seu estilo, né? Cada um olhando o seu... A Carol, que é a nossa outra sócia, ela é super processual, gestora de projeto. Então, ela na verdade, ela aderiu à tecnologia até antes da gente. Ela comprou já a tecnologia dos 4, 5 tipos que tem. E ela já começou a aderir, mas ela sempre tá colocando a gente naquele lugar, ó... Calma, que não é tudo isso. Pensa aqui, cuidado aqui. Então é muito legal observar os perfis e como cada um vai cuidando disso. Eu mergulho com tudo, quero usar tudo, tá? E cada um vai cuidando. Então, isso também está acontecendo na sua equipe. A questão é se você está olhando o que está acontecendo na sua equipe. Entendeu? E o quanto falou, cada um tem o seu momento, né? A sua forma de aderir à cultura, à inovação. Para aderir à inovação, exatamente. Uns vão mais rápido, outros vão um pouquinho mais cautelosos, outros vão um pouquinho mais criteriosos, mas ela está aí, não tem como fugir disso. Emendando aí também numa nova próxima questão aí, quando a IA começa a apoiar as decisões, né? Porque ela não está ali só para gerar conteúdo. Em algum momento ela também vai... E acredito eu que em várias empresas ela também ajuda muitas pessoas, muitos empreendedores eles até a tomar algumas decisões. Qual o cuidado cultural, né, que passa a ser indispensável quando a IA começa a tomar decisões dentro da empresa? Agora você tocou no ponto crítico, né, do que a gente queria trazer aqui com esse tema da IA, que é muito relevante. Que é o seguinte, por que ponto crítico? Porque pensa comigo, se a IA ela tá te apoiando, os agentes de IA ou a própria IA está te apoiando a tomar decisões no dia a dia, te orientar sobre caminhos que você está querendo seguir ali. Se a empresa não tem caminhos claros, se cada liderança está seguindo o seu próprio caminho, não o caminho da organização, porque não tem uma cultura bem definida, uma cultura que orienta, que traz comportamento e tudo, o que vai acontecer com a IA? Ela vai potencializar as atitudes que já existem dentro da organização. Então, imagina o seguinte, que você tem uma liderança que está puxando para um lado, outra liderança que está puxando para o outro, uma liderança que é mais estruturada, outra liderança que é mais informal, só que todas elas acessam a IA. E aí elas vão acessar e direcionar a IA a partir da visão que cada uma delas tem. Que se for uma visão diferente do que é a cultura da empresa, ou fragmentada, porque cada um está olhando sobre a sua perspectiva e não sobre a perspectiva da cultura que a empresa traz para a organização, o que vai acontecer com a IA? As tomadas de decisões, as orientações que ela vai trazer para cada liderança vai ser muito distinta, ou seja, ela só vai reforçar ainda mais a fragmentação. Ela vai fazer com que ela vai até acelerar esse processo de fragmentação. Por quê? Porque cada liderança vai tomando decisão, utilizando a IA por diferentes caminhos, né? E aí a empresa vai ficando mais distante um do outro. Então, qual é o ponto crítico aqui? Se a empresa não tem clareza de cultura, não tem clareza de comportamento, não tem profissionalização, a IA pode sim agravar ainda mais os riscos de fragmentação e desunião dentro da organização. Agora, se a empresa tem uma cultura clara, tem definido bem os comportamentos, e essa cultura está disseminada entre todos, e todos utilizam essa cultura junto com a IA para apoiar a tomada de decisão, aí você vai, além de conseguir a unidade, todo mundo no mesmo caminho, você vai potencializar o crescimento do seu negócio, porque as decisões vão usar sempre como base a cultura organizacional. Então, eu vou te dizer que mais do que nunca, a cultura organizacional ela está se tornando extremamente relevante. Tanto pela questão dos riscos psicossociais que a gente fez no podcast anterior, quanto pela questão da IA. Porque sem direcionamento, sem clareza,
sem orientador para tomada de decisão, a IA vai estar tomando a decisão a partir da perspectiva de cada liderança. E a partir da perspectiva do que ela busca no mercado. E não a partir da perspectiva do que você quer para o seu negócio, do que você criou junto com as lideranças para o seu negócio. Então, cultura é determinante para você ter boas respostas e boas informações na IA, tá? E depois, quem tiver interesse, tudo entre em contato com a gente, que a gente até dá algumas dicas de como utilizar a cultura organizacional para você potencializar as respostas sempre na direção que você quer. A gente usa no Instituto Mudita e estamos conseguindo resultados incríveis com os nossos clientes a partir disso. Ou seja, né, abastecer a inteligência artificial que você utiliza com a base cultural da sua empresa para que ela tome decisões com base sempre na cultura e não buscando não no de mercado forma aleatória, qual seria a melhor situação. Ou a partir das orientações de cada liderança. Se as orientações das lideranças estiverem bem alinhadas à cultura da organização, perfeito. Porque você está conseguindo ir para o mesmo caminho. Agora, se não tiverem, se você tem lideranças divergentes, você vai ter uma IA potencializando e agravando essa fragmentação. Que isso é um problema crítico, tá, gente? E aí, falando de novo nessa liderança, né, quais práticas ajudam a promover essa mudança de mindset e a adoção de IA, né, na forma realista dentro da empresa, de uma forma mais realista? Que práticas ajudam a promover essas mudanças de mindset? Eu acho que o primeiro passo é escuta. A gente precisa abrir escuta. Eu falo que escuta, gente, é o elemento base de qualquer relação de liderança com a sua equipe. Se a gente tem uma escuta, e o que eu quero falar sobre escuta? Um dia a gente pode fazer um podcast aqui, eu acho que a gente está até devendo esse podcast só sobre escuta ativa. Mas o que eu quero dizer sobre escuta? É você, de fato, ouvir o que o outro está te trazendo sobre as dores e as dificuldades dele em relação a IA, sem pré-julgamentos e sem pré-definições do que você precisa conseguir dele para IA. Você precisa ter um espaço onde o colaborador tenha o tempo de entendimento e aprimoramento e mudança desse comportamento. Clareza do porquê, né? Clareza do porquê. E a gente precisa sempre lembrar o seguinte: o ser humano, ele não muda na mesma velocidade que a tecnologia. Então, a tecnologia está aí. A gente quer que a tecnologia entre na empresa, ela é importante, mas as pessoas mudarem de comportamento não vai acontecer na velocidade que existe a tecnologia. Então, ou seja, a gente precisa dar o tempo do processo do indivíduo dentro disso. Então, o primeiro passo é escuta. Segundo passo é criar grupos para as pessoas se sentirem confortáveis em trocar com outras pessoas sobre o que elas estão aprendendo, qual a dificuldade, mas criando um espaço de confiança onde está tudo bem a pessoa não saber. Então, não pode ter recriminação sobre pergunta. Gente, eu já fiz cada pergunta, vou dizer aqui, idiota, com outras pessoas para que eu pudesse entender a IA e que foram fundamentais para eu ter a profundidade que eu tenho na IA hoje. Então, a gente tem que abrir espaço para o colaborador fazer a pergunta que seja, entendeu? Então, faça desse espaço, porque senão sabe para quem que ele vai perguntar? Para a própria IA. Só que aí não necessariamente você vai ter o que você quer dentro da organização. Um outro ponto, que aí eu vou fazer um jabazinho aqui, né, Roberto? A gente tem um workshop de mudança de mindset dentro do Instituto Mudita, que ele é um workshop que favorece muito um processo como esse, onde a gente apoia as pessoas a olhar essas crenças limitantes que vão engessando a organização e dificultando que a organização se abra para processos de mudança. E é um workshop que pode caber muito bem antes de um processo de implantação da IA, ou mesmo durante o processo de implantação, para eles começarem a desmistificar alguns pontos em relação a essa questão da IA. Não só isso, nós também temos vários processos de desenvolvimento que a gente ajuda a empresa a ter uma cultura mais aberta à inovação, uma cultura que receba melhor essas mudanças, não só pela alta gestão, mas pela empresa como um todo. Então, o Instituto pode apoiar muito vocês aí em diversos processos como esse. Chegando já rapidamente ao final do nosso podcast, se você tivesse que dar algumas dicas aí para os líderes, né, e as empresas a começarem hoje a avançar em IA com menos pressão, né, e com mais maturidade, que dicas seriam essas aí? Eu estou até passando por isso com um cliente que está investindo bastante na IA, está acontecendo, ele está fazendo isso de uma forma bastante profunda dentro da organização, só que está existindo esse desafio das pessoas poderem acompanhar isso, até porque é aquilo que a gente fala, né? Lembra da expressão que eu uso, a bola está em campo?
Então, ou seja, a bola está em campo, as pessoas têm que entregar o serviço delas, elas têm que cumprir com as tarefas delas, cumprir com a responsabilidade do cargo e elas precisam também aderir à questão da IA, né? Então, não deixa de ser visto como mais um elemento aí no meu colo. Isso gera ansiedade, isso gera angústia, isso gera até depressão, da pessoa às vezes não se sentir capaz disso. Então, eu acho que o primeiro passo é, a bola está em campo, ok. Então, vamos entender qual é o melhor momento e vamos abrir esse espaço para experimentação. Vamos mostrar para as pessoas que a gente precisa estar lá, que é importante estar com a IA dentro da organização, mas que a gente entende que todo mundo está nesse processo juntos. Lembra na época da pandemia que a gente conversou tanto com os nossos empreendedores e mostrou o quanto era importante também trazer a vulnerabilidade, porque o próprio dono da empresa também estava vivendo a pandemia, também não sabia o que fazer, era a primeira vez que estava tendo a pandemia nesse nível, né? Então ele também estava nessa situação do tipo, não adianta vocês fazerem todas as perguntas para mim, eu não tenho todas as respostas. E era importante ele mostrar a vulnerabilidade dele ali, de saber que ele não tinha todas as respostas. Eu acho que aqui é a mesma coisa, entendeu? A liderança, ela também tem que expor as vulnerabilidades dela em relação à tecnologia. Isso vai trazer proximidade dela com a equipe, tem que abrir roda de conversa, tem que abrir escuta e antes de sair querendo o próximo passo da tecnologia. Então, às vezes, dar esse passinho para trás e acolher melhor as necessidades do indivíduo vai depois fazer com que a empresa dê saltos, né? Nem passos, vão ser saltos, mas desde que o indivíduo já esteja embarcado nessa mudança. Maravilha, obrigado aí pela mais um podcast falando um pouquinho sobre IA e como a cultura, né, pode ajudar a cultura, a liderança, né? Tudo isso pode ajudar a fazer isso ser incorporado. A incorporar de fato dentro da empresa de maneira mais fluida, né? Mais consistente. Então, muito bom. Eu quero agradecer você aí que ficou até o final do nosso podcast aí. E se você gostou desse conteúdo, compartilhe com seus amigos, com a sua rede de contato. E não deixe de acessar o nosso diagnóstico de maturidade cultural, que vai dar vários insights para vocês de como está, né, a cultura da sua empresa hoje. E o quanto ela pode estar apoiando ou não essas aberturas, né? Então, inclusive, se você fizer o diagnóstico de maturidade cultural, ele é gratuito. E quiser depois marcar uma reunião com a gente, né? Se você estiver vivendo esse desafio das pessoas conseguirem incorporar IA, conseguir fazer essa mudança dentro da organização, marca com a gente uma conversa, né? Assim, sem compromisso nenhum, para que a gente possa, juntos, né? Olhar como a gente pode potencializar essa aderência a essa mudança que veio para ficar, né, gente? Exato. Então, a gente tem que, de alguma forma, se adaptar. Então, eu espero que a gente possa ter agregado aí. Até o próximo podcast. Um abraço, até o próximo.